Abençoe o nosso pastor nesse momento na ministração da mensagem, em nome de Jesus, amém. Você já sentiu a presença de Deus hoje, amém? Palavra do Senhor cantada, ministrada, a palavra do Senhor dirigida através da oferta que Deus colocou no seu coração para você entregar no altar do Senhor e cooperar com a obra do Senhor. O participar da causa de Cristo é algo maravilhoso. Termos uma igreja, sermos uma igreja missionária, é uma dádiva. Colocarmos no nosso coração assim que nós precisamos participar daquilo que o Senhor está fazendo. Nós não somos apenas assistentes, aqueles que estão assistindo, não somos apenas ouvintes, nós somos participantes da graça de Deus nesse lugar, amém? Nós somos participantes do amor de Deus nesse lugar. E ministrando essa semana, orando, pedindo direcionamento de Deus sobre a palavra e sobre o momento que nós como igreja estamos vivendo, o Senhor colocou no nosso coração o texto da segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 18, se você quiser abrir. Somente esse versículo é o tema da nossa mensagem hoje. 2 Pedro 3,18. Pedro era um apóstolo, um discípulo de Jesus, que depois lá no Evangelho de João, capítulo 21, depois de ter se afastado por um tempo, alguns teólogos vão dizer que ele passa um ano, outros vão defender que ele passa cerca de 3 anos, que ele volta, depois que ele nega Jesus, ele volta a pescar, ele volta à sua vida anterior, ele volta à sua rotina anterior. Mas de repente, numa tarde, num momento, Jesus aparece na beira da praia, e eles estavam pescando, e os discípulos, Tiago e João, que estavam com Pedro, observam e veem que é Jesus, e eles então colocam rápido a sua roupa, mergulham e vão ter com Jesus, e quando eles chegam lá, Jesus está com alguns peixes e com alguns pães ali. E Jesus fala para Pedro: cadê os peixes que vocês trouxeram? Traga alguns dos peixes. E aí eles pegam os peixes, se apresentam a Jesus, e Jesus agora tem uma ceia pronta. E Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? E depois da terceira vez que ele responde: Senhor, tu sabes, ele diz: apacenta as minhas ovelhas. E o interessante é que até o resgate de Pedro é sinal da graça de Jesus, é o sinal da graça do Pai. Você imagina aquele amigo seu que quando alguém falou de você, ele não te defendeu. Aquele amigo seu que quando alguém tentou te bater, ou te assaltar, ou te ofender, ou te humilhar, ele não se identificou, não faz isso, ele é meu amigo. Aquele amigo seu que quando estavam falando mal de você, ele simplesmente silenciou. Aí agora o Evangelho faz você ir atrás dele e dizer assim: você me ama? Então vem caminhar comigo. Você me ama? Então continua andando comigo. É esse Pedro, porque quando a gente tem a ideia do Pedro, a gente tem a ideia do Pedro colérico, o Pedro que pegou a espada e cortou a orelha de Malco, o Pedro que estava pronto a defender Jesus, que tem um discurso de que iria com Jesus até a morte. Mas esse Pedro que está sendo colocado aqui, é aquele Pedro que tem aquele encontro amoroso com o Senhor, que diz assim: apacenta as minhas ovelhas. Mesmo tendo negado, mesmo sendo falho, mesmo sendo pecador, mesmo não sendo merecedor, mesmo tendo dificuldades na vida pessoal, o Senhor olha para mim e para você e diz: apacenta as minhas ovelhas, caminha comigo, segue-me, pega de volta o caminho. E esse Pedro agora começa a pregar o Evangelho, e na primeira ministração de Pedro, 3.000 almas se convertem. Pedro começa a anunciar o amor de Deus, e agora Pedro está ministrando curas, Pedro está sendo um instrumento de Deus, Pedro está sendo um agente de Jesus Cristo, sobre todos os lugares que eles estavam passando, operando não somente sinais visíveis, mas toda a forma de poder do Espírito Santo derramada sobre a vida desse homem, fazendo curas, transformação de vidas, reunindo uma igreja. Pedro é o sinal da graça de Jesus, amém? E aí esse Pedro, que experimentou da graça, que vivenciou da graça, escreve 2 cartas.
A primeira carta direciona a sua igreja, o povo que está caminhando perto com ele, o povo que ele está andando com ele. A segunda carta, que é a carta que temos em mãos, é a carta que é escrita para todas as igrejas, para todos os cristãos da sua época. Inclusive, dizendo que nós precisamos prestar atenção nos ensinamentos de Paulo, coisas que são difíceis de compreender, mas que depois que caem no coração, geram um fruto extraordinário. E aí esse Pedro, que experimentou a graça, esse Pedro que vivenciou a graça, esse Pedro, na sua palavra final da segunda carta, no capítulo 3, ele diz: antes, ou pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja tanto a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. E esse crescer na graça me chamou a atenção, subiu aos meus olhos, ficou na minha mente. Nós íamos falar sobre o crescimento, e o tema da mensagem é chamados para crescer. Você foi chamado para crescer, amém? Nós fomos chamados para o crescimento. E nós temos que ter muito cuidado, até com esse tema dessa mensagem, porque quando a gente fala nós fomos chamados para crescer, você já pensa já na sua vida financeira, você pensa já nos seus negócios. Mas eu quero dizer para você que Cristo chamou você para crescer em todas as áreas da sua vida, não somente financeiramente, não somente nos seus negócios, não é só no seu casamento, não se trata só de você, trata de toda a atmosfera da sua vida. O Senhor tem nos chamado para crescer, e aí o chamado dele é, em primeiro lugar, cresçam na graça. Vamos entender um pouco isso. Quando ele está falando sobre sermos bem-sucedidos como cristãos, crescendo na graça, crescimento é uma ordem natural do ser humano, é também uma ordem sobrenatural de Deus para as nossas vidas. Assim como a semente, ela precisa crescer para se tornar uma árvore, a criança precisa crescer para se tornar um adulto, o novo crente, o novo cristão, ele precisa crescer e se tornar um discípulo verdadeiro. Ele precisa crescer e se tornar um seguidor de Cristo, não somente um crente. Crente é aquele que crê. Quem crê em Jesus? Nós somos crentes, amém? Mas eu tenho uma notícia ruim para você. O diabo também é crente. Ele também crê em Jesus. Ele também sabe dos milagres que Jesus pode fazer. Ele sabe dos sinais e das maravilhas que Jesus operou. Então há algo a mais que é exigido de nós, algo a mais que é esperado de nós, que nós não sejamos apenas crentes, que nós não sejamos apenas ouvintes, que nós não sejamos apenas assistentes, aqueles que estão assistindo, mas que nós sejamos aqueles que estão participando, que nós sejamos discípulos. Assim então, nós somos chamados ao crescimento, e temos duas formas de crescimento: o físico e o espiritual, emocional. O físico a gente já sabe. Quantas mães têm bebês aí? Temos a irmã Adriana lá na frente, a Wara aqui, né? Se o bebê não crescer, alguma coisa está errada. Se o bebê não crescer, eu preciso levar ao médico, eu vou ao pediatra, eu vou dar vitamina, eu vou fazer um acompanhamento. Eu vou medir o tamanho do espaço, né? Que dependendo do tamanho do espaço, não adianta muita coisa. Mas eu vou procurar um recurso para que eu consiga melhorar a saúde física dessa criança, amém? E se o bebê espiritual não crescer, as emoções, se nós como seres humanos, nós como homens e mulheres não crescemos nas nossas emoções, não crescemos na nossa vida espiritual, não crescemos na nossa mente, algo está errado. Cristãos que não crescem nessas áreas são pessoas que, mesmo tendo o corpo de adulto, têm atitude de criança. Já viu pessoas que têm o corpo de adulto, né? Você olha assim, que irmão. Vamos fazer assim uma comparação assim, aquele lutador de boxe, o Alexandre Silva, né? É Anderson, o Alexandre? É Anderson? Como é que é o nome dele? É Anderson? Anderson Silva, é. Eu pensei Anderson, falei Alexandre. E aí o que acontece? O Anderson Silva. E ele estava contando uma história interessante, que quando o genro dele, o primeiro namorado da filhinha dele, foi na casa dele para pedir para namorar a filha, chegou, fez aquele discurso, esperou ele falar. E quando ele falou, o genro não aguentou, caiu na gargalhada. Porque a voz dele é aquela vozinha de criança. E aí a gente vai ver
pessoas adultas, mas com características de menino, menina. Já viu adulto? A coisa mais feia do mundo é adulto fazendo pirraça. A coisa mais feia do mundo é adulto fazendo pirraça. Ela não falou comigo, também não vou na casa dela. O pastor não me cumprimentou no mercado, não vou mais à igreja. Adulto, irmãos, fazendo pirraça, é a coisa mais ridícula do mundo, porque demonstra que não amadureceu. Demonstra que o corpo, o exterior está crescido, mas o interior ainda é miúdo, ainda é pequeno, precisa desenvolver. E nós vamos precisar então desenvolver, crescer e deixar de lado as coisas de criança. O apóstolo Paulo fala: quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino, mas depois que passei a ser grande, deixei de lado as coisas de menino. Amadurecimento. Amadurecimento emocional, amadurecimento espiritual, amadurecimento em todas as áreas da nossa vida. E por que não amadurecimento espiritual? E agora o apóstolo ele vai falar conosco a respeito dessa graça. Graça é a palavra grega do charis, que quer dizer favor imerecido. Como que a gente pode caracterizar a graça? Como que a gente pode identificar a graça? Lá em Romanos 3:23, a palavra de Deus diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Como o pastor Dani ministrou aqui, né? Ele estava em Bonito, quase que ele estragou o lugar. Ainda bem que passou pouco tempo, né, pastor? E aí, de repente, ele vai compreender que, olha, estou no lugar que eu mereço, o melhor lugar. Não, nós não merecemos nada. Se nós pecamos, o que que nós merecemos? O castigo. A lei sobre nós. Mas o mesmo texto de Romanos, no capítulo 6, no verso 23, para ficar fácil você gravar, diz assim: o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. É a graça. Nós merecíamos o inferno, mas o Senhor nos deu o céu. Nós merecíamos o castigo, mas o Senhor nos deu o amor, o Senhor nos deu o favor imerecido. Graça tem a sua raiz nas palavras gregas, que é a mesma de alegria, regozijo, isto é, graça, é uma situação em que nos leva a estar alegres, e alegrar-se muitas vezes. Quando Deus diz para Paulo: a minha graça te basta, em 2 Coríntios 12:9, o interessante é que esse texto, ele estava no louvor hoje, e hoje quando a irmã foi ministrar para o ministério de louvor na parte da manhã, ela ministrou exatamente esse texto. Esse texto, que já estava pronta a mensagem, fique claro, esse texto, quando o apóstolo Paulo, ele já está no limite da sua dor, no limite da sua dificuldade, no limite da sua fraqueza, e ele vai e recorre ao Senhor, ele diz: Senhor, socorre-me, Senhor, me tira dessa situação que eu estou. E aí então o Senhor olha para Paulo e diz assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sabe o que o Senhor estava falando para ele? O Senhor estava animando ele, estava incentivando o apóstolo, lembrando que ele tinha muitos motivos para estar contente, porque o poder divino se aperfeiçoa na fraqueza humana. E o Evangelho tem esse paradoxo, o Evangelho tem esse diferencial. Trago à memória a experiência do Dr. Russell Shedd, falecido há cerca de 2 anos, quando aos 87 anos, se não me engano, ele já estava bem debilitado da sua saúde, e numa entrevista, num vídeo, ele fala que ele nunca tinha sentido dor na vida, mas que ele estava alegre, porque nos últimos dias ele estava sentindo dor, e ele pôde participar um pouquinho daquilo que Jesus passou por ele. Ele estava alegre no meio da dificuldade, estava alegre no meio da dor. A graça era suficiente para ele. A graça é suficiente para nós. O pastor Dani ministrou aqui e falou muito bem. Nem sempre a nossa vida está 100%, nem 99%. Às vezes a nossa vida está 9%. Às vezes a gente está no limite, no 1%, dizendo assim: Senhor, se o Senhor me largar agora, eu caio e ninguém mais me levanta.
A gente precisa parar com essa teologia do sucesso, a teologia de que sempre está tudo bem, que você sempre tem que estar com o bolso cheio, com a conta cheia, que sempre tem que estar tudo bem na sua casa. Essa teologia que tem acompanhado as redes sociais, que só mostra o lado bom. Esse mesmo Pedro que fala para a gente assim, cresça na graça, ele foi crucificado de cabeça para baixo. O mesmo Tiago que escreve a Bíblia, ele é cerrado ao meio. O mesmo Paulo que permeia a teologia por quase toda a igreja do mundo e chega até nós, ele é decapitado. Então a gente precisa entender que a graça maravilhosa, favor merecido é algo extraordinário. Mas cada uma dessas pessoas tiveram também os seus dias difíceis e o final delas não foi um final que eu e você queremos. Eu acho que eu e você queremos deitar na cama aos 99 anos de idade, ou aos 109, ou aos 119, você escolhe a sua. Eu acho que 109 já está bom para mim, porque eu vou estar cansado. E aí deitar na cama, cruzar os braços assim, e dormir no Senhor, não é a melhor coisa que tem? Sem dor, né? A minha avó, por parte de pai, foi assim. Ela mandou a funcionária dela, a secretária dela, assim, faz um chá, leva na cama para mim. O tempo do chá, ela foi para a cama. Quando a secretária dela chegou lá, ela já tinha partido para o Senhor. Sem nem dar recado para ninguém, nem deu tchau. Querido, coisa maravilhosa. Mas quando nós estamos falando desse amor imerecido, desse favor imerecido, dessa alegria, e essa alegria, ela suplanta as dificuldades que nós temos, porque todos nós temos dificuldade, mas quando nós lembramos da presença do Senhor na nossa vida, nós lembramos a palavra que diz, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa enquanto você está derramando lágrimas, o meu poder se aperfeiçoa na sua vida enquanto você está me buscando, o meu poder se aperfeiçoa na sua vida enquanto você lembra que você não é o super-homem, você não é a Mulher Maravilha, você não é um super-herói, uma super-heroína, você é alguém de carne e osso, que depende da graça e da misericórdia do Senhor. Verdade ou não? O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, e o nome disso ainda é graça. E interessante que a gente vai falar de graça, e quando a gente pensa nesse cálice, nesse favor merecido, a gente pensa imediatamente no sacrifício de Jesus na cruz. E o sacrifício de Jesus na cruz é a expressão máxima da graça de Deus sobre a nossa vida. O texto básico, o texto central da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É a expressão máxima da graça. O Pai olha para nós, que não somos merecedores, e entrega a nós o melhor que Ele tem, entrega a nós o máximo que Ele tem, entrega a nós tudo que Ele tem. Ele entrega a nós o Filho, em favor dos nossos pecados, em favor da nossa vida. A expressão máxima. Mas a graça, ela está permeada em toda a Bíblia. Observe que interessante. Vou citar rapidamente alguns pontos. Em Gênesis, a graça criadora. O homem não merecia, mas o Senhor faz um jardim, coloca ele como Senhor no meio do jardim. Em Êxodo, a graça libertadora, o povo estava cativo porque tinha pecado, mas o Senhor olha para Moisés e diz, o meu povo clama, e eu vou ouvir o clamor do meu povo, estou enviando você. A graça libertadora. Em Levítico, a graça que cria leis para que o povo não se perca. A lei não era para castigar o povo, a lei não era para limitar o povo, a lei era para conduzir o povo à salvação, para que eles não se perdessem. Em Deuteronômio, a graça que indica o caminho para a terra prometida. Em Josué, a graça que vence os inimigos intransponíveis. Em Juízes, a graça que ouve o clamor do povo e livra dos seus inimigos. Em Rute, a graça que sustenta os desamparados. Todos os judeus estavam condenados à morte, mas o Senhor coloca lá Rute como rainha. E ali, então, o favor merecido. Lá em 1 Samuel, a graça que não permite que a chama do templo se apague. Em 2 Samuel, a graça que faz aliança perpétua com Davi e chega até Jesus, que chega até mim e é você. Nos evangelhos, a graça manifestada no cumprimento da promessa do Messias. Em Atos, a graça através do Espírito Santo dado a todos aqueles que creram. Você crê em Jesus, você tem o Espírito Santo de Deus. Amém? Em Apocalipse, a graça em forma de um novo céu, uma nova terra, a nossa morada final. Aline Barros escreve um livro chamado Graça Extraordinária,
E o subtítulo desse livro é O Poder de Deus. Ela define graça extraordinária como o poder de Deus, além da compreensão, mas ao nosso alcance. É um poder de Deus que a gente não consegue compreender, que você não consegue mensurar, que você não consegue dizer, mas que você consegue vivenciar, porque Deus colocou para nós essa graça. E olha, outro fato interessante sobre a graça: o Evangelho é o único que refere-se à graça, favor e merecido. Nenhuma outra religião fala da graça. Nenhuma outra religião entrega a salvação de graça, ou prega a salvação imerecida. Todas as outras religiões, você tem que fazer alguma coisa para ser salvo. Por isso, Nicodemos chega perto de Jesus e fala: que devo eu fazer para ser salvo? Graça, somente nos evangelhos. E agora, graça é aquela ação em que Cristo é o grande doador e nós somos recebedores. O que nós fizemos para merecer a graça? Nada. O que nós podemos fazer para receber a graça? Nada. O que nós temos que fazer para participar dessa graça? Nada. A graça é o que nos cerca e sustenta. A graça se torna a própria atmosfera do cristão. Lembra, cristão não é somente aquele que crê. Cristãos são pequenos cristos. Pequenos e semelhantes a Cristo. Permanecer na graça, ao permanecer na graça, nós devemos continuar crescendo nela. Pois só o crescimento constante nos livra que a possibilidade, nos livra da possibilidade de queda. A possibilidade de queda pode ser afastada. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, a palavra de Deus diz assim: como criança recém-nascida desejam leite genuíno, o genuíno leite espiritual, para que por ele lhe seja dado o crescimento para a salvação. Então nós estamos buscando crescer nessa graça, e a pergunta que nós temos que responder agora é: como? Como o apóstolo Pedro sugere para nós, ou como a palavra de Deus, ou como nós podemos crescer na graça? Como nós podemos chegar a esse ponto de ter entendimento de crescimento na graça? E a resposta, irmãos, é tão simples. A primeira resposta que eu quero dar a você é: como crescer na graça? Estando perto do doador. Estando em comunhão com Ele. Estando ligado ao doador. Vamos lembrar lá? Graça é um favor imerecido em que Cristo é o grande doador e nós somos os recebedores. Como receber a graça? Esteja perto do doador da graça. Esteja em comunhão com o doador da graça. Se aproxime daquele que tem toda a graça, todo o poder e toda a autoridade. Eu lembro quando eu era pequeno, quando era menino, e lá em Brasília, sempre tinha aquelas campanhas que passavam nas cidades. E eu lembro da campanha de doava as cestas, doava sopa, doava alimentos, um monte de coisa. E a gente sempre ia para aqueles campos, Dia das Crianças, ou aqueles eventos especiais. E se você queria ser abençoado, pegar alguma coisa, pegar um brinquedo no Dia das Crianças, o que você tinha que fazer? Você tinha que entrar na fila, mas você tinha que chegar perto daquele que estava entregando aquele presente. Você tinha que se aproximar dele. E quando nós nos aproximamos daquele que é o doador, nos aproximamos daquele que oferta, daquele que doa, nós também somos agraciados. A primeira questão para nós crescermos na graça, precisamos estar perto do doador. E sabe por que isso? Porque todo ser humano tem a triste tendência de querer se afastar de Deus. A gente, pela nossa natureza, a gente quer viver a vida com as nossas próprias escolhas, da nossa própria maneira, do nosso próprio jeito, achando que a gente sabe o que é melhor para a gente, não é? Ninguém gosta dos outros dando pitaco na sua vida. Porque assim, eu sei o que é melhor para mim. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui já falamos essa frase pelo menos uma vez na vida, se não 10. Não é? Eu sei o que é melhor para mim. E muitas vezes a gente toma decisões sem orar, porque eu sei o que é melhor para mim. Muitas vezes a gente quer fazer mudanças mirabolantes na nossa vida sem perguntar a Deus: Senhor, é isso que o Senhor tem para mim? Sabe por que a gente faz isso? Porque a gente sabe o que é melhor para a gente.
E agora, então, Billy Graham, outro grande pregador, diz assim: toda vez que o homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo tem sempre um barco pronto. Você vê que a gente luta, a gente se esforça para se aproximar de Deus, para ter comunhão, para manter a chama do Espírito acesa. A palavra de Deus diz: não permita que a chama se apague, não entristeçais, não extingais, não apagueis o Espírito Santo de Deus dentro de você. É essa chama que precisa estar acesa em nós, que mantém a graça viva em nós. E muitas vezes, a coisa mais fácil que tem é dessa chama se apagar. Você fica sem vir no culto uma vez, você fica sem vir no culto duas, você vem no culto, mas você está desinteressado, você não está prestando atenção nem nas músicas, nem nos louvores. Se perguntar amanhã o que é que o pastor pregou, então qual foi a música que cantou, você nem sabe, mas você cantou todas elas, abriu a boca e falou todas elas. Por quê? Porque o corpo está aqui, mas muitas vezes a cabeça está lá longe, a mente está lá longe. A gente tem a tendência de se afastar. Mas o chamado do Senhor é para que não nos afastemos, ao contrário. Observe lá Hebreus 4,16. Hebreus 4,16. A palavra de Deus vai dizer assim: portanto, aproximemo-nos no trono da graça com confiança, a fim de recebermos a misericórdia e encontrarmos a graça para a ajuda em momento oportuno. Observe aqui. Palavra interessante, o Senhor, Ele está nos convidando a nos aproximar dEle. O Senhor entrega o melhor que Ele tem, Ele entrega o Filho, Ele entrega tudo que Ele tem, e ainda assim Ele tem que fazer um chamado a cada um de nós. Lá em Isaías 55:1, Ele diz: vinde comprai sem dinheiro e sem preço. O que é isso? Graça. Lá em Mateus 11:28, Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que é isso? A graça de Deus. Lá em Tiago 4,8, ele diz: vem, aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Qual é o desafio? Estar perto do doador da graça. Estar em comunhão com o doador da graça. Estar em comunhão com esse Deus de graça e misericórdia. Estar observando para que você não se afaste. O que nos afasta da graça? Pecado. O que nos afasta da graça de Deus? Vai falar assim, eu aprendi isso, eu sempre ensino. É impossível você sair da graça. Alguém fala assim: pastor, aquela irmãzinha, aquele irmãozinho me tirou da graça. É impossível. É impossível. O Salmo 139 diz: para onde irei eu do teu Santo Espírito? Se eu fizer a minha cama no mais alto dos montes, no mais profundo dos vales, o Senhor está lá. Lá em Romanos 8, a partir do versículo 29 a 27, ele vai dizer assim, que quer nem a altura nem a profundidade, nada pode nos separar do amor de Deus. É impossível nós cairmos ou sairmos da graça, mas nós temos a tendência de nos afastarmos dela. E por isso lá em Hebreus capítulo 12, versículo 15, ele diz assim: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus. O que nos afasta da graça de Deus? Orgulho, rancor, mentiras, adultério, invejas, iras, maledicências, pecado. Assim como o amor é o fruto do Espírito Santo, e ele vai se manifestar em paz, longanimidade, bondade, temperança, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. O pecado é o fruto da carne, e ele vai se manifestar de todas essas formas: adultério, mentira, dissensões, iras, lascívia, e todo tipo de coisa que começam a impregnar o nosso coração, e a gente começa a se esquecer da graça salvadora de Jesus, a gente começa a se esquecer do amor galardoador de Jesus, a gente começa a se esquecer do amor sacrificial de Cristo. Esse versículo de Hebreus 12, 25, ele diz: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. Observe que esse versículo dá um sentido de cuidado mútuo da igreja. Você precisa cuidar do irmão que está do lado, para ele não ficar com raiva de você. Você precisa cuidar da sua vida, para você não ficar com raiva do irmãozinho que está do lado.
Você precisa cuidar para você não ficar guardando mágoa do pastor ou da liderança da igreja. Porque o diabo vai trabalhar aí. O diabo vai tentar dividir, o diabo vai tentar tirar você da graça, afastar você da graça. E você precisa então cuidar de você e cuidar do seu irmão, cuidar do seu esposo, cuidar dos seus filhos, cuidar da sua casa, cuidar da sua igreja. Olha, nós não podemos ficar afastado da graça, nós não podemos deixar a graça de lado, nós precisamos entender que essa graça poderosa, ela é especial e maravilhosa sobre a nossa vida. Quanto mais próximo de Deus, mais crescemos na graça. Observe que interessante. Quanto mais próximo de Deus, mais nós temos noção da dimensão da graça. Salmo 40, versículo 5. Observe essa palavra. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado, também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. E o salmista no Salmo 40, ele diz assim, eu clamei ao Senhor por socorro, Ele me tirou do lamaçal do pecado, Ele me colocou os pés na rocha firme, Ele colocou um novo cântico nos meus lábios, Ele escreveu uma nova história na minha vida. E agora lá no versículo 5 ele diz assim, quantas maravilhas, quantas coisas extraordinárias, mas somente quem está perto do Senhor consegue enxergar a graça de Deus. Quem está longe vai dizer assim, que graça tem na igreja? Mas quem está perto diz assim, a graça maravilhosa do Senhor está sobre a nossa vida. A graça maravilhosa do Senhor está sobre todos nós. Quanto mais próximo de Deus, mais nós temos a noção do quanto nós somos necessitados da graça de Deus. Observe lá, Evangelho de João, capítulo 6, versos 68 e 69. Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos nós? O Senhor tem as palavras de vida eterna, e nós temos crido que o Senhor, e reconhecido que o Senhor é o Santo de Deus. No Salmo 51, versículo 11, ele diz, não me lance fora da tua presença, não retires de mim o teu Santo Espírito. O Salmo 51 é aquele salmo que Davi está arrependido, com o coração quebrantado, depois de ter cometido adultério, depois de ter cometido um assassinato, depois de ter tentado encobrir o seu pecado. Natã vai à casa dele, Natã conversa com ele, Natã repreende ele, mas Natã diz para ele, Davi, fica tranquilo, você não vai morrer, porque a graça de Deus está sobre a sua vida. O pecado gera consequência, mas Deus tem um propósito, Deus tem um plano para você. E essa graça maravilhosa que nos mostra, esse poder maravilhoso que nos mostra quando nós somos necessitados da graça. Quando Davi se vê envolvido no pecado, é que ele vê assim, eu estou longe da graça, eu preciso voltar para a graça. Então ele diz assim, não me lances fora da tua presença, e não me retires de mim o teu Santo Espírito, Senhor. Eu lembro que, logo assim que eu comecei a caminhar na igreja, lá no Rio de Janeiro ainda, e a primeira vez que eu fui pregar numa casa, num lar. E eu estava nervoso, barriga gelada, os joelhos tremiam, papel tremendo na mão, não sabia nem como é que eu ia fazer para pregar. Mas a irmã que estava dirigindo, que estava conosco naquele momento, dirigindo aquele momento de culto evangelístico, a irmã disse assim, enquanto o Espírito Santo de Deus, ela usou a seguinte palavra, enquanto a unção do Espírito Santo de Deus estiver sobre a sua vida, tudo vai bem. Mas quando você abandonar, se você abandonar a graça, se você abandonar o Espírito Santo, se você deixar o Espírito Santo se apagar, você pode ter a melhor oratória do mundo, que nada vai acontecer. Queridos, Pedro olha para Jesus e disse, para onde iremos nós? Só o Senhor é o condutor da graça, só o Senhor é o grande doador da graça, só o Senhor tem as palavras de vida eterna, só o Senhor quem cuida de nós. Para onde nós iremos? Para onde nós fugiremos? Assim então, quanto mais perto de Deus, mais nós temos a noção do quanto nós somos necessitados. Muitas vezes a gente faz evangelismo, a gente prega as pessoas e fala assim, não preciso da igreja, não preciso dessa comunhão, eu estou bem na minha casa, eu estou bem sozinho, eu estou bem.
Ou pessoas chegam para a gente e falam assim: eu não estou indo à igreja, mas eu estou bem com Deus. É impossível estar bem com a cabeça e não estar bem com o corpo. É impossível você não estar em comunhão com a igreja e você dizer que está em comunhão com Deus. Quanto mais perto de Deus, mais nós temos a noção do quanto nós somos pequenos. Quanto mais perto de Deus, mais nós temos a noção de que nós somos pequenos. O Salmo 8, versículo 4, o salmista diz que é o homem para que dele se lembres e o filho do homem para que o visites. Alguém perguntou, uma criança pergunta ao seu pai, ao seu avô, qual é o tamanho de Deus? E aquele homem então vê um avião passando e diz assim: qual o tamanho daquele avião? E aí aquela criança diz: aquele avião é muito pequeno. E aí ele pega aquela criança, coloca no carro, vai até o aeroporto, vai até a área onde consegue se ver os aviões estacionando, descendo. Que tamanho é aquele avião? E ele diz: não, esse avião é muito grande. E aquele educador, aquele pai, diz então para aquele filho: o tamanho de Deus depende de que distância o seu coração está dele. Se você está perto de Deus, Ele é grande na sua vida. Se você está perto de Deus, Ele é poderoso na sua vida. Se você está perto de Deus, você começa a enxergar as maravilhas, o poder de Deus sobre a sua vida. Se você está perto de Deus, você começa a entender então o quanto nós somos pequenos, o quanto nós somos diminuídos. E o Senhor é grande, poderoso e gracioso, porque não coloca sobre nós o pecado, mas Ele coloca sobre nós a graça. Ele não coloca sobre nós a lei, mas Ele coloca sobre nós o favor imerecido da graça da cruz sobre as nossas vidas. Quer crescer na graça? Então não se afaste da graça. A graça está com o seu doador, a graça está na comunhão com os irmãos, a graça está na igreja. Observe Salmo 133, versículo 3. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Sabe aonde isso? Na comunhão da igreja, na comunhão dos irmãos, no reunir dos santos. Quando nós estamos aqui reunidos, glorificando, exaltando o Senhor, cantando hinos de louvor ao Senhor, os céus estão se movendo ao nosso favor, os céus estão se movendo ao meu e ao seu favor, quando nós estamos na unidade do Espírito, vivenciando o poder de Deus, a graça de Deus sobre cada um de nós. Segundo ponto, como nós podemos crescer na graça, além de não nos afastarmos dela, não nos afastarmos do doador dela e de onde ela está, reconhecendo a presença dela em nós. Crescer na graça é reconhecer a existência dela na sua vida. Uma pergunta reflexiva para você: como o Senhor tem te tratado? Como Deus tem tratado você? Como Deus tem cuidado de você? Como Deus tem olhado para a sua vida e cuidado da sua vida? No Salmo 116, versículos 6 e 7, o Senhor vela pelos simples, e quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Quando você ora hoje, você tem mais pedidos ou você tem mais agradecimentos? Quando você faz uma auto-reflexão, uma introspecção da sua história, você tem recebido mais bênção ou você tem sido deixado de lado? Eu tenho certeza que se você parar para pensar, principalmente nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, se você parar para pensar, você vai ter motivos para agradecer todos os dias da sua vida. Você vai ter motivo para agradecer sempre. O apóstolo Paulo prega à igreja e diz: se eu pregar o evangelho todos os dias da minha vida, até o dia que eu morrer, ainda assim morrerei devedor a Cristo. Se nós abandonássemos a nossa vida secular, a nossa vida pessoal, e fôssemos viver somente do Evangelho, viver somente para anunciar o Evangelho, ainda assim nós morreríamos devedor à graça, porque não há nada que nós possamos fazer para retribuir, não há nada que nós possamos fazer para compensar a altura da graça, aquilo que o Senhor tem feito por nós. Mas há uma inquietação no coração do salmista. Olha lá o Salmo, mesmo Salmo 116, verso 12 ao 14, ele diz: que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo?
erguerei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor agora na presença do seu povo. Philip Yancey, pastor, ele diz: a graça é um presente que custa tudo ao doador e nada para quem recebe. A graça é algo que nós não conseguimos recompensar à altura. A graça, ela nos traz algo que é a maior dádiva que nós podemos receber. Está lá em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem para as obras para que ninguém se glorie. Então não há nada que nós possamos fazer, não há nada que nós possamos retribuir, para retribuir a salvação, mas é impossível ficar parado diante de tanta misericórdia sobre a nossa vida. Essa é a conclusão de Davi. Davi olha para a sua história, Davi olha para trás e diz assim: como o Senhor tem sido bom comigo, como o Senhor tem me abençoado, como o Senhor tem sido gracioso e maravilhoso comigo, como o Senhor tem me sustentado e me guardado. No Salmo 145, se não me engano, ele diz assim: se não fosse o Senhor estar ao nosso lado, os nossos inimigos teriam nos engolido vivos. Quem já passou por uma situação assim? Ah, se não fosse Deus na minha vida. Ah, se não fosse o Espírito Santo de Deus sobre mim. Ah, se não fosse Deus guardando a minha casa. Ah, se não fosse Deus guardando meu filho. Ah, se não fosse Deus guardando a minha esposa, meu esposo. Ah, se não fosse Deus guardando os meus pais. Ah, se não fosse Deus guardando o meu trabalho. Aí então a gente começa a ver uma inquietação no coração de Davi, dizendo assim: é impossível olhar esta graça e eu ficar parado. E aí ele tem 3 ações. Ele diz: primeiro, eu erguerei o cálice da salvação. Sabe o que é isso? Colocar Deus em primeiro lugar da sua vida. Erguer o cálice da salvação é levantar o cálice para todo mundo ver, para todo mundo enxergar na sua vida que você tem Jesus, que você agora é nova criatura, que você foi transformado pelo poder de Deus. Erguer o cálice da salvação é dar testemunho vivo. Erguer o cálice da salvação é anunciar a todas as nações que Cristo é o seu Senhor, que Ele é o seu Rei, que Ele é o seu Deus. Em segundo lugar, ele diz: eu invocarei o nome do Senhor. E sabe o que é isso? Ele diz: a minha fidelidade está no Senhor. Eu não vou buscar em outros deuses, eu não vou buscar em outros lugares. Uma vez eu vi um debate na rádio que falava sobre o espiritismo. E de repente, aquelas cartas românticas, as mulheres que jogam búzios e cartas, um monte de coisa. E no meio da crítica lá, no meio da teologia que estava se fazendo, uma dessas mulheres liga para a rádio e ela então é entrevistada pelo radialista. E ele fala assim: que tipo de pessoas procuram vocês? Eu disse assim: todo tipo de pessoas procura a gente. Mas qual o tipo de pessoas que você não espera, que é inusitado para você? E ela falou: os crentes. Porque quando as coisas estão dando errado na igreja, eles procuram misticismo em todo lugar. E acabam indo em centro espírita, acabam indo em terreiros, acabam indo em cartomantes, acabam indo em povo que lê a mão. Sabe por quê? Porque não tem a fidelidade. Davi disse: eu invocarei o nome do Senhor e não haverá outro Deus a ser exaltado. No Salmo 100 ele diz: eu celebrarei com o meu coração, com a minha alma, celebrarei, cantarei louvores ao meu Deus. No Salmo 92 ele diz: bom é acordar de manhã e louvar ao Senhor e cantar louvores ao nosso Deus. Ele diz assim: eu cantarei, eu invocarei o nome do Senhor, entregarei a minha fidelidade ao Senhor. E em terceiro lugar ele diz: eu pagarei os meus votos ao Senhor. Sabe o que é isso? Um testemunho de gratidão. Tem gente que é abençoado, abençoado, abençoado em todas as áreas, mas não retribui nada, não devolve nada. E eu não estou falando somente de dízimo e oferta, mas eu estou falando do seu tempo, eu estou falando do seu tempo devocional, do seu tempo de oração, da sua gratidão, do seu tempo de oração pessoal. E muitas vezes a gente está tão atolado de coisa, tão cheio de compromisso, que a gente ocupa até o dia de ir para a igreja. Pastor, eu não posso ir para a igreja, porque é o único tempo que eu tenho para lavar roupa, porque no meio de semana eu tenho que fazer outras coisas. Uma irmã falou comigo lá em São Paulo: fica tranquilo, não é aqui não, é lá em São Paulo. Pastor, não pude vir no culto hoje porque estava lavando a louça.
Falei, irmão, estou orando para Jesus voltar quando a sua pia é cheia de louça. Quero ver se você sobe com ele ou se você lava a louça. E aí a gente precisa então compreender, querido, se nós vamos dar testemunho de gratidão a Deus. Quando eu sou abençoado financeiramente, eu abençoo financeiramente. Quando eu sou abençoado espiritualmente, eu abençoo espiritualmente. Quando eu sou abençoado com palavra, eu abençoo com a palavra. Quando eu sou abençoado, eu preciso abençoar com aquilo que eu sou abençoado. A sua maior ferida pode ser o seu maior ministério. Aquilo que Deus está tratando em você, Deus vai usar você para tratar em outras pessoas. Aquilo que Deus está curando na sua vida, Deus quer usar você para curar em outras pessoas. Aquilo que Deus está fazendo na sua vida, Ele quer usar você para fazer o mesmo na vida de outras pessoas. Então, compreenda que mesmo tendo o entendimento que nós não podemos fazer nada para chegar à altura da graça, nós precisamos reconhecer essa graça sobre a nossa vida. E é impossível reconhecer a graça e ficar parado do mesmo jeito. É impossível reconhecer a graça e não querer participar dela. Senhor, eu quero mais dessa graça. Eu quero estar perto do Senhor. Eu quero estar servindo ao Senhor. Eu quero estar como Pedro, que ouviu a voz do Senhor. Siga-me, apacenta as minhas ovelhas. Eu quero, Senhor, ser um instrumento na bênção do Senhor. E eu quero declarar para você, a graça chegou até nós através de Cristo. Essa graça está aqui disponível, voluntário, desejando derramar-se dele sobre cada um de nós, sobre mim e sobre você. A graça de Cristo está nesse lugar. Eu quero convidar você a ficar de pé. Eu quero convidar você a compreender esse convite, esse chamado do Senhor para que você cresça na graça. Eu quero chamar você a orar agora e você experimentar esse poder da graça de Deus sobre a sua vida. Não importa o que está acontecendo. Não importa qual a luta que você está passando, ou se você está passando um momento de bonança e tranquilidade, é o momento de você reconhecer a graça, é o momento de você clamar pela graça, é o momento de você entender a disponibilidade da graça sobre a sua vida, é o momento de você dizer, Senhor, eu estou aqui, Pai. Isaías compreendeu a graça, e quando ele ouviu a voz dizendo, a quem enviarei? Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Davi compreendeu a graça e disse, que poderei eu fazer para recompensar, para agradecer ao Senhor por essa graça. Você nesta noite pode vivenciar e pode reconhecer, pode entender a graça de Deus sobre a sua vida e dizer assim, Senhor, como o Senhor tem sido bom para mim, como eu posso, Pai amado, retribuir, como eu posso servir ao Senhor e participar ainda mais dessa graça. Talvez você estava longe da graça. Talvez por causa da amargura do coração você estava afastado da graça. Talvez por causa da perturbação do inferno você estava entristecido, distante da graça. Mas o Senhor está olhando para você agora e está dizendo assim, ei, eu tenho um propósito e um plano para a sua vida. Não se afaste da graça de Deus, esteja perto da graça de Deus. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço.
consegue cantar um louvor de gratidão? Quem um dia reconheceu a graça, quem um dia entendeu a graça de Deus sobre a sua vida, quem um dia entendeu que as mãos do Senhor estão estendidas sobre você e está dizendo assim: a minha graça te basta. Esse Deus está derramando graça nesse lugar. Esse Deus está derramando vida nova nesse lugar. Esse Deus está escrevendo nova história nesse lugar, em nome de Jesus. E você que deseja fazer essa oração comigo, reconhecendo a graça de Deus sobre a sua vida, coloca a mão no seu coração. Você que entende que o Senhor tem abençoado você e tem cuidado de você e quer agradecer ao Senhor: Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Você quer dizer como salmista: assossega, calma, alma, encontra de novo o seu sossego, porque o Senhor tem sido bom para você. Coloca a mão no seu coração. Mas eu quero orar também por aqueles que ainda não tiveram encontro com a graça, mas querem ter esse encontro com a graça nesta noite. Você que quer ter um encontro com Jesus e declarar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida nessa noite. Você que ouviu a voz do Senhor através do louvor, através das ministrações, através da palavra. Queria desafiar você. Você não precisa sair do seu lugar, você não precisa se expor, não precisa vir aqui à frente. Basta você levantar a sua mão onde você está. Eu quero orar pela sua vida. Quero nesse momento estar orando por você. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Há mais alguém? Mais alguém que nessa noite quer colocar o seu coração diante dessa graça maravilhosa e dizer assim: Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero mais da graça. Eu quero estar perto do Senhor, ó Pai. Há mais alguém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Há mais alguém nessa noite? Quer vivenciar a graça do Senhor? Senhor, aqui está a Tua igreja, Senhor. Louvando a Teu nome, agradecendo ao Senhor pela Tua graça. E não há nada que nós possamos fazer para recompensar. Nós temos colocado, Pai amado, a nossa vida diante do Teu altar, o nosso coração quebrantado diante do Senhor. Assim como o Senhor ministrou o coração da Bianca, Pai amado, esta obra é Tua, e o Senhor faz conforme o Senhor quer, conforme a Tua vontade. Ó Deus, o Teu Santo Espírito tem liberdade neste lugar, não pelas nossas palavras, não pela nossa persuasão, mas pelo poder do Senhor derramado sobre a face da terra, pelo poder de Jesus que chegou até nós, pela graça maravilhosa que cobre a Tua igreja. Paizinho amado, nós temos colocado, Senhor Deus, vidas diante de Ti. Opera com a Sua mão de poder, ó Pai. Eu venho colocar diante do Senhor, ó Pai, a vida daqueles que nesta noite têm gratidão diante do Teu altar, aqueles que têm reconhecido a graça, aqueles que têm se apoiado, se amparado na graça, aqueles que têm percebido a graça do Senhor, têm vivido a graça do Senhor. Deus amado, derrama ainda mais com abundância, derrama ainda mais, Senhor Deus, que haja sobra, que haja alegria, que haja transbordado o Teu Santo Espírito sobre a casa dos Teus filhos. Paizinho amado, aqueles, ó Deus, que nesta noite levantaram uma das suas mãos, ó Pai amado, entregando o seu coração ao Senhor Jesus, vivendo, desejando, assim como disse a Tua palavra, como meninos, como crianças, o leite espiritual, o leite genuíno, que vem, Pai amado, suprir a nossa vida, e vem nos fazer crescer na graça, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa cobrir a vida da Tua filha e do Teu filho, em nome de Jesus, que o poder do Senhor venha se manifestar, que as barreiras sejam quebradas, que os pecados, ó Pai amado, sejam apagados agora, em nome de Jesus, e a história dos Teus filhos seja escrita de uma forma extraordinária e maravilhosa. Nós exaltamos ao Senhor, ó Pai, nós glorificamos ao Senhor e nós entregamos essas vidas ao Senhor, ó Pai, que nós como igreja possamos cuidar delas, possamos demonstrar o amor do Senhor a cada uma delas, e que esse lugar esteja cheio do Teu Santo Espírito, e cheio de vidas sedentas da Tua presença. Recebe o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa adoração. Recebe, Pai amado, como cheiro suave do Teu altar nessa noite, em nome de Jesus.